Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escada pontiana, mais especificamente sobre o primeiro degrau dessa escada. A gente vai falar sobre os elementos de existência de um negócio jurídico. O que um negócio jurídico precisa ter para ser declarado existente. Então vejamos, quando a gente adentra no plano de análise dos negócios jurídicos, nós temos que ele realmente parece uma escada. Para que esse plano de análise esteja completo, para que esse negócio jurídico seja perfeito, seja um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviço, um contrato de multa, um contrato de doação, qualquer negócio jurídico que a gente esteja tratando, ele precisa ter alguns requisitos. No primeiro degrau, nós temos o degrau da existência. Para que esse negócio exista, para que ele tenha existência, para que ele seja considerado como tal, como negócio jurídico, ele precisa observar alguns requisitos que nós vamos ver aqui nessa aula. Depois que ele é considerado existente, que nós vamos analisar se esses requisitos estão presentes, a gente vai precisar ver se esses requisitos ainda são dotados de algumas características. E aí nós chegamos no segundo degrau da escada pontiana, em que vamos analisar os requisitos de validade. Então, primeiro degrau é existência, segundo degrau é validade. E um terceiro degrau, que esse é facultativo, esse não necessariamente existe em todos os negócios jurídicos, que é o plano da eficácia. Nós estamos falando aqui de termo, de condição, de encargo. Pode ser que haja negócios jurídicos que tenham esse terceiro degrau, que precisem do preenchimento desse terceiro degrau, e pode ser que haja negócios jurídicos que não precisem. A gente vai analisar caso a caso, mas primeiro vamos falar desse primeiro degrauzinho da escada pontiana, vamos falar dos elementos de existência. O primeiro elemento de existência de um negócio jurídico é a declaração de vontade. Se não houver declaração de vontade, se a pessoa não manifestar a sua vontade, esse negócio nem existe. A declaração de vontade é, portanto, conditio sine qua non, ou seja, a condição essencial para que esse negócio jurídico, qualquer negócio jurídico que seja, exista. Em relação ao plano de existência, eu preciso fazer algumas observações e eu quero que você anote aí no seu material, porque são observações importantes para que você não se esqueça. A primeira observação é que o silêncio pode ser considerada manifestação de vontade em dois casos. O primeiro dos casos é quando os usos ou as circunstâncias assim permitirem. E o segundo dos casos é quando houver expressa previsão legal. Então vamos supor que Maria é instada a dizer se aceita ou não a herança de seu avô Leonardo. Se Maria se queda inerte, esse silêncio é considerado uma aceitação tácita. Então ela está aceitando tacitamente, ainda que não tenha se manifestado, porque a lei assim prevê. Uma segunda observação importantíssima é que uma coação absoluta, uma violência física, exclui a própria conduta, ou seja, exclui, assim como acontece lá no direito penal que você já estudou, exclui a vontade. Então o negócio é considerado como se nunca tivesse existido. Um exemplo para ficar fácil: criminosos pegam a mão do João e forçam uma assinatura de um contrato em que João doa a sua fazenda para esses criminosos. Você vê que os criminosos, eles pegaram a mão do João, colocaram a caneta na mão dele e eles mesmos forçaram essa assinatura, de modo que essa assinatura não emanou da vontade do doador, de modo que o negócio sequer existe, ele nem passa desse primeiro degrau, ele nem vai para o plano da validade, ele já morre aqui no seu próprio leito. E a terceira observação que eu preciso fazer com você é a questão da reserva mental. A reserva mental é uma declaração que não é desejada pelo autor e ela tem como objetivo ludibriar um terceiro ou enganar o destinatário. Um exemplo para ficar mais fácil: vamos supor que Meire, extremamente apaixonada por Manuel, esteja ameaçando se suicidar se Manuel não se casar com ela. Então ela tá lá na ponte, preparada para pular. Ela diz: se você não casar comigo, eu vou pular, eu vou me matar, eu não tô nem aí. Pelo amor de Deus. O Manuel, ele diz então que ele vai se casar, ele emana a sua vontade dizendo que vai realizar aquele casamento, mas na verdade ele não tem intenção nenhuma de se casar de verdade. Ele faz essa reserva mental. Qual vai ser a consequência dessa reserva mental? Duas possibilidades. Primeira possibilidade: se essa reserva mental não for de conhecimento do outro, ela é irrelevante. E o negócio, se depender só da emissão da vontade, como não é o caso de um casamento, por exemplo, ele é válido.
E se o outro sabe da reserva, o negócio é considerado inexistente. Ou seja, não passa nem do primeiro plano, não passa nem do plano da existência. O segundo requisito para que um negócio seja considerado existente é que haja um agente. Essa vontade precisa ser emitida, afinal de contas, por alguém. Esse agente pode tanto ser uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, mas é indispensável que haja o agente para que o negócio seja considerado existente no mínimo. O terceiro requisito é o objeto. O objeto é o tema central desse negócio jurídico que está sendo celebrado. E o quarto e último elemento da existência dos negócios jurídicos é a forma. Precisa haver alguma forma. Ela pode ser uma forma, pode ser um gesto, pode ser um silêncio, pode ser uma forma escrita, pode ser uma forma verbal, mas alguma forma precisa existir para que o critério da existência do negócio jurídico esteja completamente preenchido e esse negócio seja existente. Na nossa próxima aula, a gente vai subir mais um degrau e nós vamos falar sobre os requisitos de validade do negócio jurídico. Você vai perceber que se a existência demanda a declaração de vontade, agente emissor, objeto e forma, na validade nós temos que essa declaração de vontade precisa ser livre e consciente. O agente precisa ser um sujeito capaz e legitimado. O objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, nós vamos analisar ponto a ponto de cada uma dessas características que vão conferir não só a existência, mas também validade do negócio jurídico. E isso é extremamente importante para a sua prova. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou. Nada mais justo, né? Se você gostou do vídeo, gosta do vídeo. E se inscrever no canal se você vai prestar a OAB. Esse é o melhor lugar para você fazer a última prova da OAB da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.